eu sou a Mari, dona deste humilde canal com 400 seguidores. Estamos o quê? Na quarentena, todo mundo trabalhando em casa, as luzinhas fechadas, não sabia mais o que fazer. Já pintei parede, coloquei papel de parede, varri, faxinei, limpei tudo, menina. E o que aconteceu? Minha cabeça virou uma oficina do carboidrato, não é mesmo? Eu sempre gostei muito de pão. Casei com um rapaz que gosta mais ainda de pão. A gente gastou horrores na quarentena com essas padarias artesanais e padaria metida besta, que eu não vou fazer propaganda porque vai que eu fico famosa, né? Então, gastei esse dinheiro todo e resolvi estudar receita de pão. Não o pão aquele da avó maciozinho, aqueles pão que a gente gosta de comer, que faz a brusqueta, que faz o pão com ovo, ficar assim, ó, um negócio de bistrô, um negócio, uma loucura. E fui atrás, testei uma receita, testei duas, gastei 1 kg de farinha, 2 kg, 3 kg, 4 kg e cheguei numa receita de pão maravilhosa. Eu não sou uma chefe de cozinha, não, profissional também não, mas resolvi gerar um conteúdo para este canal que vai se chamar Faça em Casa. Faça em casa, faça em casa. Por quê? Porque eu sempre adorei comer. Na hora de viajar, lua de mel, viagem de férias, eu gosto de ir no restaurante mesmo, não vou no museu. Quer dizer, eu vou sim, mas não é a minha preferência, entendeu? Eu quero saber do restaurante, da sobremesa, do café da manhã, essas coisas que eu gosto mesmo. Eu sou profissional do comércio exterior, mas sou uma cozinhadora, cozinheira amadora. Sou chefe, não sou, não estudei nada, só gosto mesmo de cozinhar. E criei esse quadro aqui no meu canal para os meus 400 seguidores, que se chama Faça em Casa. Vamos fazer tudo em casa, gente. Se você gosta de comer requeijão, vamos fazer o requeijão. Gosta de maionese? Vamos fazer a maionese. Gosta de pão? Vamos fazer um pão. Vem comigo, Faça em Casa com a Mari. Pessoal, vamos aos ingredientes para fazer o nosso pãozinho. Vamos precisar de 360 gramas de farinha. Depois o nosso diretor de arte vai botar aqui embaixo. Não sei. Em xícaras convertido quanto que dá, tá bom? O que mais? Vamos precisar de 230 gramas de água. E sim, eu medi a água também, mas também vou converter em xícaras para vocês. Próximo é o nosso fermento biológico seco. É aquele que parece cupinzinho, sabe? Farelo de cupim? Esse mesmo, ó. E por último, mas não menos importante, o tempero mais utilizado na cozinha quente. 7 gramas de sal. Tá aqui, ó, no copinho. Vamos precisar de uma peneira, a nossa farinha que nós vamos peneirar. Isso é preciso, Mari? Não, não é. Mas se a sua farinha estiver aberta, não for tão novinha, tão fresca, isso vai ajudar a não criar grumo. Vai ser melhor para o pão desenvolver, entendeu? Então a gente sempre peneira, porque não custa nada também, né? Então a peneirou, ficou 2 gruminhos de farinha, tá vendo? E olha que a minha tá novinha. Feito isso, a gente vai colocar o fermento de um lado da farinha, aqui no hemisfério norte, e o sal no hemisfério sul. Isso é um pulo do gato. O que acontece? Se você colocar nesse momento aqui, eu sei que parece bem imbecil, mas não é. O fermento em cima do sal, ou o sal em cima do fermento, o sal vai matar o efeito do fermento. As bactérias ali vão ficar mal com o sal por cima delas e não vão crescer e desenvolver o nosso pão. Então, o que a gente faz para isso não acontecer? Colocou uma em cada hemisfério, norte no cupim, o farelo do cupim, no sul o sal, e vamos misturar cada um no seu hemisfério. Feito isso, a gente vai fazer que nem pedreiro, um buraquinho no meio e vai pôr a nossa água. Eu já fiz essa receita algumas vezes, então eu sei que essa água dá bem certinho para essa farinha, tá? A gente vai mexendo, mexendo, mexendo até ela incorporar tudo. Não pode sobrar nem um pouquinho de farinha na bacia, a gente vai pescar toda essa farinha até que ela vire uma bolinha de massa. O que faz? Você vai mexendo ela, que ela vai ficando úmida. Com essa umidade, você usa para, ó, pescar toda a farinha do fundo da bacia, que eu peguei a bacia da minha avó Geni emprestada, de 92 anos. Bom, conseguimos fazer uma bolinha de massa. O que vai acontecer? Pãozinho é o rei. Ele gosta de quê? Massagem, descanso. Massagem, descanso. Então a gente vai fazer uma bolinha com ele, dar uma boleadinha
Coloca ele aqui no fundo da nossa bacia, pega um paninho limpo, o meu é do Papai Noel, se alguém quiser me dar um pano de prato novo. A gente deixa ele descansando por 10 minutos. Solta o timer, assistente, por gentileza. Voltamos daqui a pouco. Este bola, eu fico perto unido. Girou o reloginho, pessoal, passaram-se 10 minutos e a nossa massinha tá aqui, ó. Pode ver que ela tá bem peguenta. E agora a gente vai fazer o quê? Primeiro a gente vai brincar de ser o Jacan, porque todo mundo quer ser o Jacan, né? Participa até no grupo do Facebook. Ó. Nós vamos sovar, pessoal. Vocês sabem sovar? Que é assim, você vai esticar a massa com a palma da mão, aqui, ó, essa almofadinha, vai dobrar e virar 90 graus. O muito importante neste momento, nunca rasgar a massa para não romper a nossa milagrosa cadeia do glúten. Tô me sentindo o X-Tudo, aquela coisa que passava na TV essa. Se você tem um pouquinho de prática já com a sova, eu prefiro fazer da seguinte forma: uma mão, outra mão, outra mão, outra mão. E nós vamos fazer isso por 10 minutos. Vamos trabalhar o bracinho para o tchauzinho de miss ficar em dia no verão. Vamos lá, marca o termômetro no tempo de 10 minutos. Feito isso, pessoal, depois de suar a camiseta, sovando o nosso pãozinho, a massa deve estar assim, ó. Tá vendo que ela tá lisinha, ela tá grudentinha, mas não está pegando na minha mão, ó. Minha mão sai facilmente. O que a gente vai fazer? A gente vai bolhar ela, fazer uma bolinha, joga e empurra pra baixo. Feita a nossa bolinha, a gente vai colocar um pouco de farinha no fundo da bacia, que ele vai o quê? Descansar, porque ele é um rei, o pãozinho. Bota ele aqui, tampa e cobre. Nesse momento é importante que ele fique em um lugar que não corra vento e que esteja quentinho. Nesse momento também iremos ligar o nosso forno para pré-aquecer. E aí o que eu faço aqui em casa? Eu deixo o pãozinho descansar perto do forno, que vai estar bem quentinho, ele vai desenvolver super bem. A massa tem que dobrar de tamanho nesse tempo, tá? Ele vai descansar por 1 hora e o forninho vai esquentar por 1 hora. O forno você vai colocar na temperatura máxima e se ele tiver o grelhador, liga também. Ele tem que assar em 250 graus, porém esses fornos domésticos dificilmente chegam a mais do que 250 graus. O meu, por exemplo, marca 320, mas só chega a 250. Então, enquanto o nosso pão descansa, você aproveita e faz aí o que quiser. Toma um vinho, toma um café, vai conversar com a vizinha, enquanto o pãozinho descansa. Eu vou cobrir o meu aqui, cobre o seu aí. Importantíssimo, quando a gente põe o nosso forninho para aquecer, a gente vai colocar uma forma vazia embaixo, ali em cima da grelha de baixo. Coloca essa forma vazia ali, que ela vai ser muito importante na finalização do nosso pãozinho, você vai entender logo em seguida. Estamos chegando ao fim da nossa 1 hora de descanso do pãozinho. Temos que untar uma forma, sabe? Untar bem normal. Quanto mais baixinha for a forma do lado, na lateral, melhor, tá? Por quê? Porque daí ele vai pegar calor mais uniforme. Ou então, se você quiser pegar uma forma e virar ela ao contrário, assim, ó, e untar esse lado aqui e colocar o pão aqui em cima pra assar, também. Se você for um profissional e tiver um supla, fica bem à vontade de utilizar, tá? Porque aqui nós somos amadores e não temos. Vejam só, não é que nossas bactérias trabalharam. Vamos pegá-lo, vocês vão ver que ele vai dar uma grudadinha no fundo, mas não é nada muito grave, tá? Vai cutucando ele que ele solta. Põe ele aqui em cima, o lado de cima para baixo. Nós vamos fazer agora uma coisa que se chama tensionar a massa. Para quê? Para gerar a pestana do pão, que é o topete do Johnny Bravo. Abre bem a massa com os dedos, estica ela bem, o máximo que você conseguir. E é nesse momento que, se você quiser fazer um pão recheado com linguiça, vai colocar linguiça aqui no meio da massa. Nós vamos fazer algumas dobras e é nesse momento que a gente vai definir a forma do pão. O meu vai ser aquele formato redondo, de pão italiano, que né, vai que eu quero fazer uma sopa e comer a sopa dentro do pão, tá redondo. Vamos lá, a gente cria uma dobra, aperta e virou o nosso lula molusco. E vamos fazer a bolinha. Vamos bolhar, ó. O mecanismo para fazer é assim, ó. Pegar a forma untada, porque o nosso pãozinho vai fazer o quê? Descansar. Todas as vezes que a gente mexe na massa, ela precisa fermentar novamente. Por isso que ele vai descansar por mais 30 minutos.
Então, pessoal, vamos para a penúltima etapa de produção do nosso magnífico, glorioso pãozinho. Olha como ele cresceu nessa última fermentada. E para tudo isso vamos precisar de quê? Uma peneirinha, uma faquinha, um pouquinho de farinha, uma luva para aguentar calor, um coração de papel, gelo e um copo de água da bica, viu? Para a decoração, primeiro nós vamos efetuar um corte no pão. Esse corte ele não é só decoração, é para que tenha para onde o ar sair e o pão não exploda dentro do forno, não vire uma coisa e fique um formato muito feio depois. Então a gente vai fazer um corte, de preferência ele tem que ter 1 centímetro de profundidade e tem que ser feito de uma só vez e bem enviesado, certo? Vamos lá, eu vou fazer o meu aqui no cantinho, você pode fazer o desenho que você quiser. Fiz o corte. Feito isso, vamos fazer uma pequenita decoração no nosso pãozinho. Pam, 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 neve, 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 neve. Nós vamos retirar o coração. Olha ali, é só uma moça das artes. Vou colocar o nosso pãozinho no forno, pessoal. Vamos lá, abrir o forno e colocar. Vamos pegar o nosso gelo e o nosso copo de água. Colocar aqui 4 pedras de gelo, abrir o nosso forno com a luva, porque nós vamos pescar aquela forma que tá ali há algum tempo já e deve estar bem quente. O pão, para criar aquela casquinha de pão italiano, ele precisa de vapor dentro do forno. Como os nossos fornos domésticos não têm essa função, a gente tem que criar o vapor ali dentro. A forma que eu achei mais efetiva e mais fácil de fazer foi essa. Eu coloco essa forma ali para aquecer junto com o forno, ela fica super quente e quando a água entra em contato gera uma nuvem de vapor ali dentro. Eu coloco as 3 pedras de gelo porque ao resfriar a água, uma química, né? Porque eu aprendi no mundo de Mikman, a água vai criar mais vapor, porque ela demora aquele impacto entre o quente da forma e o super gelado do gelo, gera mais vapor ainda. Esse vapor é importantíssimo para criar a casca do pão, tá? Ele vai ficar bem croque-croque mesmo. Tempo de cocção do pão. No meu forno é entre 20 e 25 minutos, mas realmente não existe uma ciência para o tempo de forno. Você vai ter que realmente ligar a luz do seu forno e acompanhar o seu pão. Eu gosto dele bem douradinho em cima para ficar bem crocante, então é nesse ponto que eu tiro. Quando ele já estiver cozido em cima, quer dizer que dentro ele já tá amara. É isso, pessoal, vamos aguardar agora a nossa assada do pão e a melhor parte depois, que é comer, pessoal. Com o que? Com requeijão, com manteiga, com pão, com ovo, com o que você quiser. Aguarde e confie. Chegamos ao fim, pessoal. Vamos desligar o forno. Olha só que lindo que ele ficou. Nós vamos ter que deixá-lo esfriar. Peguei a grade do meu cooktop, porque ele resfria tanto por cima quanto por baixo. E não cria vapor, porque se eu deixar aquele esfriando aqui na forma, vai criar vapor embaixo e vai ficar mole. E a gente tem que aguardar no mínimo 30 minutos para cortar ele. Eu sei que a ansiedade é grande, que a casa tá com aquele cheiro maravilhoso de pão quentinho, mas temos que aguardar esse tempo para terminar de cozinhar o miolo dele, para ele ficar fofo, flofo, flofo. Fala, quarenteners! Todo mundo acordado? Olha quem esfriou. Nosso pãozinho maravilhoso. Eu confesso que eu já dei uma afofada nele, ó. Deu uma craquelada na casca. Ele tá fazendo muito croque-croque. E agora é a hora de cortar o nosso pãozinho. Vocês estão vendo esse barulho? Vocês estão vendo? Olha só! E é isso, pessoal! O que vocês acharam da nossa receita? Quero muitas fotos do pão, eu quero que você compartilhe, se inscreva no canal e curte, compartilha e manda pros miglis e pras miglas e pros seguidores, pra todo mundo. Vocês gostaram da ideia? Vocês querem ver mais receita? Me dá sugestão do que vocês querem saber fazer. Se eu não souber, também vou aprender, entendeu? Vamos junto! Mas quero muito que vocês tenham gostado da minha receita de pãozinho e bora passar uma manteiga nesse pão e comer. Um beijo, pessoal! Faça em casa. Compartilhem, se inscreva no canal, compartilhem, se inscreva no canal, compartilhem. Pá! Tio!